Parabéns para a Lilian. Estamos aqui numa mesa entre o romântico e o revolucionário. O debate nos aguarda. Só queria registrar, antes de passar a palavra para a doutora Sônia, a presença na plenária da conselheira do CEFES, Tânia Diniz. Tá? Agora, os dois assessores jurídicos dividirão, tem 10 minutos. Doutor Tiago primeiro? Vamos lá, um show! Bom dia a todos. Meu nome é Tiago, sou assessor jurídico da ASP. Eu não vou ter a capacidade nem a competência de fazer uma análise tão aprofundada quanto vocês. Mas apanhei, Depois de tudo que elas falaram, passar o microfone para mim é sacanagem. Mas tá bom. Você tem direito a descer. Eu queria começar, então, já que o nosso tempo aqui, a gente tem que fazer uma explanação bem breve, né, Sônia? Não, você pode ficar bem prática. Eu vou usar só 5. Eu queria, então, começar já trazendo para vocês essa questão do perito e do assistente técnico. Eu queria ler a lei, como ela era e como ela ficou, porque eu acho importante para a gente contextualizar. Então, Código de Processo Civil de 1973, tá? Artigo 422. Está na pasta de vocês. O perito, vocês querem pegar a pasta? Bom, vamos lá, vai. É o artigo 422 do Código de Processo Civil de 73. O comparativo. Então lá nós podemos ler: o perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição. Então era só isso que o Código de Processo Civil de 73 falava dos assistentes técnicos. Ele falava, olha, os assistentes técnicos são de confiança da parte e não são sujeitos a impedimento ou suspeição. E ponto final. Agora vem o Código de Processo Civil de 2015, que diz no seu artigo 466, o perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Parágrafo 1º. Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. E aqui estão tudo igual a 1973. Agora que vem a inovação, o parágrafo 2º do 466. Ele diz: o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias. Ou seja, não só o Código determinou, deixou cristalino o acompanhamento do assistente técnico nas diligências do perito, como ainda responsabilizou o perito por assegurar o direito do assistente técnico. Então mudou muito. Antes era uma simples frase dizendo que os assistentes técnicos são de confiança das partes, e agora não. Agora eles são de confiança das partes, não são sujeitos a impedimento ou suspeição, e o perito judicial é a quem cabe garantir o direito de atuação do assistente técnico, prévia comunicação dos atos, assegurando o acompanhamento desses atos. Bom, quando a gente lê o texto da lei, o direito, ele, ao longo do tempo, ele criou várias formas de interpretação do texto legal, né? A gente tem, são as formas de hermenêutica, né? São inúmeras. Tem a gramatical, tem a lógica, tem a histórica, a sistemática, assim por diante. A gente sempre acredita que a interpretação, o método de hermenêutica que mais se aproxima hoje em dia do correto seria o sistemático. O que eu vou fazer no método sistemático? Eu vou inserir essa norma num contexto. Que contexto? De outras normas. Então eu não vou analisar ela isoladamente. Né? Partindo dessa premissa de que o operador do direito ele vai analisar normas, confrontando essas normas com outras normas, amparado nos costumes da sociedade e na doutrina, ele sempre vai fazer uma análise técnica
que ele tenha subsídios para tanto. Se ele não tiver subsídio nenhum para fazer uma análise, ele vai colocar lá o pensamento dele. Em última análise, o operador do direito, claro. E aí, antes de vir para cá, eu fiz uma pesquisinha rápida de jurisprudência para saber se já tinha no Poder Judiciário algum entendimento de algum tribunal sobre esse assunto. E lá no Tribunal do Rio Grande do Sul eu encontrei 2 entendimentos conflitantes, para vocês terem uma ideia. Então eu vou ler primeiro, são emendas, tá? Eu vou ler a primeira emenda e logo em seguida eu vou ler a segunda emenda. A primeira emenda diz o seguinte: sendo a avaliação psicológica espécie do gênero perícia, nos termos do artigo 420 do CPC, possível o acompanhamento por assistente técnico de formulação de quesitos. Então, nesse caso, o Tribunal de Justiça considerou, o operador do direito que julgou, considerou que a avaliação psicológica é espécie do gênero perícia. Que avaliação que é essa? Que tipo de entendimento é esse que foi aplicado? Né? Qual que é a interpretação da norma que esse desembargador, que esse juiz aplicou? Um entendimento absolutamente gramatical. Né? Tá bem claro. A próxima jurisprudência que diz o seguinte: a função do assistente técnico não é fiscalizar o ato do perito oficial, mas subsidiar a parte com elementos técnicos que permitam compreender a extensão e o alcance da perícia levada a efeito. Nas perícias psicológicas e psiquiátricas, o exame é ato pessoal do perito e a presença do assistente técnico pode ser prejudicial às partes envolvidas. Então, assim, 2 jurisprudências do mesmo ano, tá? 2013, as duas, com diferença de poucos meses, absolutamente antagônicas. Por que isso acontece no direito? Porque aí tem um espaço de interpretação, né? Esse espaço de interpretação é onde o direito vai começar a regular as relações dentro da sociedade, seja entre particulares, seja entre profissionais. Né? Aí eu vou lembrar então, bom, a presença do assistente técnico na perícia está causando muita polêmica, muita gente é contra, algumas pessoas são a favor. O CFP tem a resolução 8 dele que veda. Está na fase. E a 17 também, a 12, né? A 8 e a 12, 17. E o comunicado. E o CEFES tem a resolução, acho que 559, né, doutora Silvia? Que não veda a participação, mas que regula essa relação entre os profissionais. Bom, talvez aquele primeiro caso que eu li para vocês, onde o Tribunal de Justiça simplesmente considerou a avaliação psicológica uma espécie do gênero perícia, fosse diferente se ele tivesse lido essas resoluções. Aí eu pergunto, será que alguém trouxe nos autos essas resoluções para eles? Provavelmente não. A construção do conhecimento e da relação entre os profissionais na questão da perícia, ela tem que ser realizada pela categoria. Vocês têm que discutir como que essa relação entre o assistente técnico e o perito vai se dar. Porque se vocês não construírem esse entendimento e não colocarem esse entendimento no papel, da forma que for, ninguém vai dar subsídio para a justiça decidir. E aí a justiça vai decidir de acordo com a percepção pessoal, o valor pessoal. Amparem algumas normas, claro, porque ninguém pode fazer o que quer sem nenhum, mas olha, eu lendo aqui para vocês o parágrafo 2º do artigo 466, se você for fazer uma interpretação gramatical, o assistente técnico e o perito devem estar lado a lado. Eu não vou entrar na questão da própria das categorias sobre se deve ou se não deve, sobre sigilo ou não sigilo, porque isso não pertence ao direito. Tá? O que eu digo para vocês é, vocês acabaram de ver 2 jurisprudências antagônicas sobre o mesmo caso.
E eu afirmo que esse antagonismo só existe porque a regulamentação, a gente do direito adora a regulamentação, né? Mas porque não tinha uma regulamentação clara e precisa para aquele operador do direito aplicar. É o que a Beth falou no começo da sua fala. O direito começa lá no Poder Legislativo editando normas homogêneas para todos. Até que é impossível prever cada situação particular da sociedade, cada relação particular entre particulares, né? Aí que o direito vem se socorrer, o serviço social, por daí a importância extrema, né, dessas ciências. Eu queria só terminar dizendo que, além da importância de vocês construírem um entendimento para dar subsídio ao direito aplicar sobre como vai ser essa relação, né, sair da norma gramatical e efetivamente a categoria dizer como que nós vamos lidar com essa nova normativa do CDC, eu penso também que a lógica adversarial, que a Lília muito bem lembrou, ela é muito mais própria dos operadores do direito do que da psicologia e do serviço social. O advogado, ele tem na sua formação, até acadêmica às vezes a gente percebe isso, uma questão adversarial mais aflorada, que vai ser desconstruída pela mediação que está sendo introduzida no Código de Processo Civil de 2015. Essa mediação é uma tentativa de diminuir litígio, porque a lógica adversarial já está meio provado que não funciona. A decisão judicial, ela sempre vai deixar uma das partes insatisfeita. É muito difícil que uma decisão judicial satisfaça a todos. É muito difícil. Pega uma regulamentação de guarda. Se o juiz determinar a guarda, a mãe ou o pai, ou até mesmo às vezes a guarda compartilhada, quantos casos eu não tenho de processo ético no CRT, por exemplo, ou no CRES também, sobre partes que ficaram absolutamente insatisfeitas com uma decisão que deu a guarda da mãe, do pai, compartilhada, né? Então, assim, o litígio, ele começa na própria sociedade, a parte traz o litígio ao advogado, que tem por obrigação defender os direitos do seu cliente, né? E agora a gente está vendo um movimento um pouco contrário do CPC novo, falando, olha, gente, vamos começar o processo pela mediação, né? Então, a lógica adversarial do processo civil inteiro, não me parece que seria correto aplicar agora, criar uma nova lógica adversarial para um microprocedimento que é a perícia. Eu acho que o ideal é a categoria discutir, construir um entendimento de como vai ser esse relacionamento entre profissionais, se vai estar lá dentro presente, se não vai estar dentro presente, fere o sigilo, não fere o sigilo. Vocês têm que discutir isso de uma forma aberta, com a cabeça aberta, e sempre tentando se policiar para evitar cair na lógica adversarial. Porque aí vocês vão começar a fazer uma coisa que a gente está tentando sair fora agora. Bom dia, pessoal. Meu nome é Sônia Guerra, eu sou advogada da associação. O meu tempo vai ser rapidinho mesmo. Eu quero dar sequência ao que o Tiago fala, mas de um outro lado, de um outro aspecto. Primeiro eu queria dizer que o Núcleo de Apoio ao Serviço Social e Psicologia foi o primeiro a provocar essa discussão, essa importante discussão. E na ocasião eu fui convidada para, na condição de advogada, trazer as questões, as modificações que foram feitas no Código de Processo Civil. E na ocasião eu me ative absolutamente à minha área, e nem poderia ser diferente, porque o que eu entendo de serviço social e psicologia se direciona e tem por fundamento os meus aprendizados na defesa desses dois profissionais, seja administrativamente ou em processos éticos. Então eu não poderia, naquela ocasião, fugir da minha área de direito, não poderia discutir sobre os impactos que essas mudanças trouxeram para o serviço social e para a psicologia.
Por isso, eu reputo de grande importância aquela iniciativa do núcleo e esta iniciativa agora da associação, trazendo especialistas do serviço social e da psicologia para debaterem um assunto que é de vocês. O nosso do direito, não temos como opinar e dizer, até porque não somos julgadores, somos estudiosos do direito, mas, em última instância, na minha avaliação, quem tomará decisões serão os conselhos, os respectivos conselhos e o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu acho importante fazer uma leitura no âmbito do direito, na visão do direito, sobre o artigo 1º desse novo Código de Processo Civil. Ele não está nesses documentos que vocês têm, cópia desse quadro comparativo. Mas eu acho de grande importância, porque isso tem repercussão também no trabalho de vocês e no que vai se discutir a partir de hoje. O artigo 1º do Código de Processo Civil diz o seguinte: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Ou seja, é o primeiro artigo e o legislador já disse como será interpretado, ordenado e disciplinado este Código. Partindo daquela premissa que o Tiago levanta, cabe a vocês a decisão, a deliberação sobre os encaminhamentos que a matéria vai seguir. Me parece que o profissional do serviço social e da psicologia, ao atuarem com assistentes técnicos, eles devem ter em vista principalmente que o colega que está ali, ele também é regido por normas éticas e normas processuais. Então, eu acho que o entendimento entre eles é de suma importância, é de grande importância que haja essa compreensão, esse bom entrosamento entre eles. Porque, na minha perspectiva da área do direito, quem vai decidir a questão posta em juízo vai ser o magistrado. Não vai ser o serviço social nem a psicologia. O trabalho realizado por vocês tem consequências, tanto judiciais, como em processos administrativos, quanto éticas. Mas tenham em mente que a demanda é trazida para que o Poder Judiciário decida sobre aquela causa. A causa vai ser avaliada sobre princípios fundamentais do direito, normas constitucionais, códigos de processo civil. Ela não vai ser analisada sob a visão do serviço social e da psicologia. As duas profissões trazem subsídios para que o julgador, a quem é direcionadas as provas, a quem são direcionadas as provas, faça o julgamento do caso. Então, me parece de grande importância que os profissionais que subsidiam o juiz nessa jornada tenham um bom entendimento. E a gente também não pode perder de vista que os conselhos têm a competência, sim, de regulamentar a profissão, mas, trazendo as informações também do Tiago, quem vai julgar sempre será o juiz. O Tiago trouxe duas decisões absolutamente antagônicas do Rio Grande do Sul. Nós já temos em São Paulo, ontem, na reunião que nós fizemos na associação, nós tínhamos apenas uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. E, neste momento, a maioria dos profissionais aqui presentes pertencem ao Tribunal de São Paulo. Então, ontem nós tínhamos, e até eu disse que era uma coisa, um indicativo bom, nós tínhamos um agravo de instrumento do tribunal, dando ao profissional do serviço social ou da psicologia, dando poderes, não, reconhecendo a autonomia desse profissional com a não participação do assistente técnico no momento da avaliação.
o tribunal reconhece, como não poderia ser nesse julgado, o trabalho que deve ser, a competência do assistente técnico, a sua atuação no processo. Todavia, não no mesmo momento em que o perito está fazendo o seu trabalho. À noite, como nós, assessores jurídicos, fazemos um trabalho por trás das câmeras, nós temos que fazer levantamentos e dar subsídios para a diretoria da associação, para que ela possa, na área jurídica, seguir o que acontece, o que está acontecendo de mais atual nos julgamentos. Ontem eu fui verificar se São Paulo nós teríamos algum outro julgado. E temos, na verdade eu consegui 2, eu só não consegui imprimir um do STJ, porque o meu HD não está em casa. Mas uma decisão de São Paulo contraria totalmente a decisão deste agravo de instrumento. Pode me dizer a data do agravo, por favor, Beth? Só para vocês terem ideia, o agravo de instrumento... 29 de setembro de 2010. 2010. Este agravo de 2010, ele afasta o assistente técnico no momento da avaliação. Então é favorável ao pleito que vocês talvez pretendam levar adiante. Este acórdão é outro agravo de instrumento do dia, ele foi julgado no dia 5 de março de 2016. Já de acordo com o novo... Não está. Ainda não está de acordo. Nenhum nem outro está no novo CPC. E ele dá provimento ao recurso que foi imposto pelo advogado para anular os laudos já produzidos, dando-se prosseguimento à análise dos quesitos apresentados pela assistente técnica do autor, que, após a designação da data para a realização de novas entrevistas, deverá ser intimada para querendo acompanhar a perícia. Neste caso aqui, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer para cumprimento de regras de visitação ao filho, indeferiu o pedido do autor de nulidade dos laudos psicossociais e de realização de novo estudo com a genitora e o adolescente. Alega-se, neste caso, que o pedido de anulação se deve porque não foi intimado da nomeação das peritas designadas pelo juízo, tampouco lhe foi aberto prazo para a formulação dos quesitos pela assistente técnica, que a manutenção da decisão pode acarretar prejuízos incalculáveis ao agravante e seu filho, que já não se veem há um ano, que os direitos dos incapazes devem prevalecer sobre os demais, sendo recomendável o maior número possível de elementos de prova. Então, nós temos no estado de São Paulo uma reprodução do que acontece no Rio Grande do Sul. Ora, o tribunal entende que é permitido, ora que é negado. Usando de novo a interpretação sistemática mencionada pelo Thiago, talvez a gente pudesse, a partir de agora, das informações trazidas por vocês, tentar convencer o tribunal ou apresentar ao tribunal elementos que justifiquem uma ressalva ao trabalho de vocês, porque o Código de Processo Civil, ele é genérico, ele se aplica a todas as hipóteses de perícia, seja salvas. Talvez se possa pensar em construir alguma coisa no sentido de, nas ações de família, nas questões de família, o assunto possa ser tratado de uma outra forma. Eu confesso a vocês que a mim, pessoalmente, embora o tribunal possa vir até a fazer essa situação, refazer esta ressalva via portaria, com resolução, nenhum desses atos administrativos se sobrepõe à lei. Então, não é uma... Não entendam isso como uma sugestão de alguém da área do direito. Na minha posição de advogada, eu devo
obediência à lei. Eu não posso fazer nada contra o que diz a lei. E eu, quando, na minha formação, eu aprendi que existe uma hierarquia entre as normas e que nenhuma resolução, portaria, é superior à lei. Então, não entendam como uma sugestão que se peça ao tribunal, que faça uma portaria, que faça uma ressalva, porque a lei tem os seus requisitos para alteração. Não vai ser através de uma portaria ou de uma resolução que o tribunal vai poder se utilizar disso. Tratar da questão de não participação de assistente técnico ou participação. Então, eu acho muito prazeroso participar com vocês hoje dessa discussão. Eu gostaria muito que a gente pudesse trabalhar em cima de fatos e dados concretos, para que a coisa não ficasse muita oposição sem fatos. Porque quando você diz assim, olha, o assistente técnico pode me causar problemas, mas quando você traz esses problemas à tona, qual foi a sua experiência? O que você trouxe? Difícil, você conversou com ele, você trocou ideia, você se reuniu, você discutiu como seria o trabalho conjunto. Lembrando disso, os dois estão submetidos a um código de ética. Você tentou entendimento com ele antes? Porque muitas vezes fica só, olha, eu não quero, eu sou contra isso. Eu acho que seria muito rico hoje e produtivo se nós pudéssemos trazer isso. E não, nada melhor que vocês, que são das áreas que estão tendo problemas, ou alguns, claro, isso não é geral, mas muitos estão tendo problemas por ter o assistente técnico agora, a presença dele garantida no momento da perícia. Eu espero que a gente possa sair daqui, pelo menos com alguma direção, alguma sugestão. Eu acho que a Andréia e Charles têm já uma experiência no Rio, também seria muito importante que eles pudessem trazer, Paraná, Minas, eu acho que seria muito bom, o Maranhão também, que todos pudessem colaborar, porque é um assunto que independe do Estado, né? O Código de Processo Civil se aplica no Brasil, Serviço Social e Psicologia fazem perícia no Brasil inteiro. Seria muito bom que todos pudessem trazer as suas experiências. É isso, pessoal.